Governo federal sanciona a lei da terceirização. Investigação da chapa Dilma Temer levanta discussões. Estudo aponta que adolescentes estão fora da escola. Ataque químico na Síria e bombardeio na Rússia impacta o mundo. Olá, tudo bem com você? Começa agora mais uma edição do nosso Redação Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você que nos acompanha pela rádio ou pela televisão. Você sabe que a nossa conversa acontece aqui nesse sofá, mas acontece também aí na sua casa, onde quer que seja que você esteja nos assistindo, onde quer que seja que você esteja. Foi uma coisa incrível aqui. Até antes de eu falar da interatividade, vamos dar oi. Vou começar aqui, olha. Luana Masquerim voltou da semana passada. Gostei demais do Redação, pedi pra voltar. Falou pro Hélio, pediu a vez pro Hélio, né? Por favor, me deixa aí. Foi um programa super especial na semana passada, não tinha leite, essa tradição. Aí, hoje ela voltou pra substituir aqui o Hélio Moura. Muito obrigado, viu, Luana? Eu que agradeço pela oportunidade. Seja bem-vinda de volta. Muito obrigada. Seja bem-vindo de volta, André Leite. Olá a todas as pessoas e obrigado porque eu estou melhor agora, já estou de volta aí. Agora a gente tem, tá um problema aqui. Tá todo semana que vem quem será? Suzane ou eu? Semana passada eu tava mal de saúde, agora essa semana é o Eric que não tá legal. Espero que semana que vem seja todo mundo bem. Já pensou a gente brinca aqui a semana que vem um de nós não consegue dormir? Luana volta. Por favor. Viu, Luana? Você agora só vai mudando de lugar. Semana passada você sentou aqui onde eu tô. Rodízio, exatamente. Estou vendo qual posição eu fico melhor. Ela tá fazendo isso porque em breve ela vai substituir a gente, né? Então, vamos prosseguir. Quem que você ia cumprimentar experimenta aqui agora? O meu lugar na semana que vem, você vai adorar. Você Tudo ótimo. Oi, Suzane, era isso agora? Olá, pessoal de casa, muito obrigada pela sua audiência de sempre. É isso aí. E eu estava falando aqui da interatividade antes da minha conjunção adverbial, que nenhum professor de língua portuguesa, inclusive, esteja assistindo agora para entender esse negócio que eu acabei de inventar. Você pode interagir com a gente, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, você encontra a gente no Instagram e também no Twitter. Você pode encontrar os nossos programas, as nossas antigas conversas, sempre pelo nosso site, novotempo.com/jornalismo. Vamos lá para os destaques da semana, coisas que nos impactaram aí durante essa semana e a gente tem muitos assuntos para tratar hoje. E eu vou começar aqui com a Suzane, que vai falar de um assunto que entristeceu, né? Não só o Brasil, mas o mundo, que foi o ataque que aconteceu na Síria e deixou civis mortos, né, Suzane? Sim, até agora mais de 70 civis, né? Desses 70, 20 são crianças. O que é chocante, eu acho que assim, as cenas são muito fortes, isso impacta a gente. É claro que a gente está falando de um país que vive em situação de guerra, talvez não seria assim uma novidade falar sobre isso, mas é que devido às circunstâncias e a forma como essas pessoas foram pegas de surpresa, nem mesmo os países que estão acostumados a vivenciar situações de guerras, eles acharam bárbaro. Muito mais a gente que está do lado de cá e não presencia esse tipo de situação. Então, foi uma coisa que me impressionou muito, é muito triste essa situação toda. Agora, o que acontece é o seguinte, há um lado que fala que isso é responsabilidade do governo e que pode ter, sim, ser um ataque do próprio governo sírio. Mas há outro lado que diz que não, que isso são rebeldes, enfim. O que é mais curioso é que a Rússia saiu em defesa da Síria. Não é novidade também, né? O governo apoia Bashar al-Assad e saiu em defesa de que realmente não teria nada a ver com o governo. É claro que a União Europeia, Estados Unidos, né, Reino Unido, França, tudo condenaram o ataque. A ONU também chegou a dizer que isso seria um ato de guerra. A gente já acompanhou várias vezes, várias tentativas de negociação de paz e quem tenta comandar essas negociações de paz é a ONU. O enviado da ONU, o enviado especial da ONU para a Síria é o Staffan de Mistura e ele já tentou várias negociações por diversas vezes. Cada vez é alguém que não quer participar ou é parte do governo
do governo russo, do governo sírio, dos rebeldes, mas o que mais choca é porque a gente está acostumado com esse tipo de notícia de pessoas morrendo na Síria. O que chocou dessa vez talvez sejam as imagens que tenham sido muito impactantes, muito fortes, porque envolve criança. Mas o conflito na Síria já deixou milhares de pessoas mortas. O conflito na Síria já tem mais de 5 anos e milhares de pessoas seguem morrendo por conta disso. Então, essa semana, Bashar al-Assad disse que a vitória é a única opção do governo sírio nessa guerra civil. Mas a vitória de quem? Pois é, quem é que vai sair ganhando? O custo disso é para quem, né? Pois é. Bom, vamos lá para o seu destaque, inclusive, Luana, que tem tudo a ver com esse assunto, né? Porque a gente teve um outro atentado agora na Rússia. Exatamente. A gente teve um atentado na Rússia, deixou 14 pessoas mortas. É um atentado que foi comum ano passado na Europa, aconteceu algumas vezes em algumas cidades, que é em estação de metrô. Esses atentados acabam visando locais com muitas pessoas, locais de aglomeração, pessoas que têm o tempo todo, esses locais são lotados. Foi entre 2 estações de metrô, deixou mais de 50 feridos e aconteceu em São Petersburgo, na Rússia. E é o que eu comentei agora há pouco, a gente está acostumado com esse tipo de notícia e na Síria, quando é no Oriente Médio. Por que choca tanto quando é na Europa? Por que choca tanto quando é em Paris, quando é na França, quando é na Rússia? São pessoas morrendo por conta de atentados, por conta de terrorismo, por conta de brigas políticas. Desculpa. Eu acho que acontece uma situação que é assim, né? Quando a gente tem um atentado que acontece fora da Síria, por exemplo, a gente teve um atentado terrorista. Se acontece alguma coisa na Síria, o atentado não é terrorista. Por quê? Morreram rebeldes, morreram terroristas. Mas morreram civis também. Esse é o ponto. Não é toda pessoa que mora na Síria, não é toda pessoa que mora no Oriente Médio que é um terrorista, que é um extremista religioso, inclusive. Né? Existe até uma diferença entre a religião dominante do país e aqueles que são extremistas dessa religião. Então, respondendo ali um pouco da sua pergunta, o que eu acho que acontece, é que sempre se pensa assim, morreram pessoas inocentes quando o atentado é na Europa. E quando o atentado é na Síria, morreram terroristas. E não é isso, a gente não pode reduzir um país a um grupo terrorista, são coisas diferentes. Que é o que acaba enaltecendo o preconceito com a imigração e o problema da crise de imigração e de refugiados que a gente tem. Exatamente. É que eu acho que isso acaba acontecendo muito porque, no caso da Síria e outros países que às vezes a gente tem essa situação, principalmente no Oriente Médio, são países que já estão em guerra. Então, a gente ouve constantemente notícias de mortes que acontecem por conta de bombardeios. Nesse caso, a gente teve a questão do ataque químico, mas, enfim, são pessoas que morrem e são feridas no meio de uma guerra. Então, tem 2 pontos aí. O primeiro, acho que teria 3 até. O primeiro ponto... São 3, sempre enumera. O primeiro ponto é que dentro de uma guerra, você está acostumado a ouvir notícias de guerra, você ouvir mais uma notícia de que aconteceu uma morte ou tem pessoas feridas, isso já é meio que esperado. Não que a gente não devesse se solidarizar com isso, mas você não espera, por exemplo, sei lá, um monte de pessoas morrerem, sei lá, nesse momento, talvez, sei lá, na Inglaterra, porque não está tendo uma guerra lá nesse momento. Talvez isso gere o efeito surpresa, porque não é surpreendente morrerem ou ficarem feridas pessoas no meio de um conflito. Agora, o segundo ponto é a questão da amortização, né? A gente, o tempo todo você está ouvindo notícia de gente morrendo e, sei lá, num ataque à bomba, alguma coisa, num determinado país. Quando você ouve mais um, só parece que é mais um, entendeu? Então, meio que dá uma amortizada. Eu acho que, com certeza, esses 3 pontos são interessantes e relevantes. Tem mais um? Não, eu só ia falar... É que eu falei 2 só por enquanto. Tá. Ou seja, o Wagner mas faz seu comentário, depois eu falo o terceiro ponto. Não, porque eu acho que, embora esses 2 pontos que você levantou, não são 3, sejam extremamente relevantes, eu acho que se você pegar a totalidade do que é a guerra civil ali na Síria, se ela tivesse acontecendo num outro país, ou se a gente tivesse, por exemplo, a gente tem vários atentados acontecendo na Europa, vários deles no ano passado. Se fosse constante,
toda semana a gente tivesse um atentado na Europa, claro, o impacto seria diferente? Talvez fosse até maior. Toda semana um atentado na Europa, toda semana um atentado na Europa, mas não, na Síria as coisas ficam amortizadas. Isso. E aí entendeu? que vem o meu terceiro ponto, é o que você falou. E tem a questão da identificação. Então, para a gente aqui, né, nós somos ouvintes, telespectadores ocidentais. Então, estamos aqui nessa parte do mundo, América, Europa, tal, a parte da África. Agora, o Oriente Médio está no que a gente considera como Oriente, né? Até porque chama isso, Oriente Médio. Mas, assim, é uma outra realidade, é um outro estilo de vida. São pessoas fisionomicamente diferentes, com crenças muito diferentes do que a gente tem aqui. E isso não gera tanta identificação quanto alguém que, ainda que não seja aqui do Brasil, mas, sei lá, morre alguém na França, um atentado, existe naturalmente uma identificação maior. É ocidental com ocidental, tem coisas muito mais parecidas. Mas eu acho que a identificação do preconceito... Não que isso seja bom, tá? Eu só estou explicando. Claro, mas eu acho que a identificação do preconceito, inclusive o preconceito religioso, é muito maior. Porque se estivesse acontecendo no Japão, não rolaria esse mesmo tipo de não identificação como acontece com o Oriente Médio. Né? Mas no caso da Rússia dessa vez, pelo menos o suspeito que fez o atentado lá no metrô, ele é um russo, é um cidadão russo. Mas o que tudo indica, e a polícia dá o palpite, é que ele seja um simpatizante, né, de grupos terroristas. Ou seja, a situação parece solitários em todos os países. Começa a mudar, né? Ele não tinha nenhuma... A tática do Estado Islâmico... e de outros grupos terroristas. Não estou atribuindo ao Estado Islâmico. Mas de todos os grupos terroristas Mas mudou muito, né? O Estado Islâmico implantou um novo formato disso e outros grupos terroristas adotaram. A gente tem os lobos solitários, né? E que eles estão espalhados por todos os lugares. Nações, né? E a gente nunca sabe. Vamos lá para o destaque do Leite, que vai falar sobre... a gente deu uma viajada aí pelo mundo, a gente volta para o Brasil falando sobre terceirização. Exatamente. O presidente Michel Temer, ele sancionou a lei da terceirização, né? Ele fez algumas observações, vetou alguns pontos específicos, mas, enfim... ele já aprovou e, enfim, já está valendo, né? Porque já foi publicado no Diário Oficial também o novo processo de terceirização para as empresas aqui no Brasil. Antes dessa lei, você poderia terceirizar numa empresa apenas as atividades meio e não atividades fim. O que isso quer dizer? Uma empresa, sei lá, de produção de suco, ela só poderia terceirizar serviços que não estivessem necessariamente ligados ao processo de produção do suco. Então, ela poderia terceirizar uma empresa de limpeza para o local, de tecnologia, alguma coisa do tipo. Agora, ela não poderia contratar empresários, por exemplo, para a linha de produção de suco dessa empresa que fossem terceirizados. Agora, com essa nova regra, você pode terceirizar todas as áreas de uma empresa. Você pode terceirizar a empresa inteira, praticamente, se você quiser. Qual é o objetivo, obviamente, do governo com isso? Já tem se falado há bastante tempo. O objetivo, não só dessa lei que foi aprovada, mas outras ações que o governo Michel Temer tem tentado colocar, é para tentar fazer com que a economia do Brasil volte a funcionar, uma vez que a gente está vivendo um período de crise, entre outras coisas que a gente tem tido de corte de custos, etc., que daí são outras leis, né, outras ações. Mas no caso da terceirização, o objetivo é fazer com que se burocratize menos e se gaste menos, as empresas tenham um custo menor na contratação de empregados. Então, o governo aposta, se diz aposta, porque obviamente ninguém pode prever o futuro, mas aposta que essa lei possa fazer com que surjam mais oportunidades de emprego no Brasil, porque vai ficar mais barato para as empresas contratarem. Agora, é extremamente controverso, né? Com essa lei sancionada, a gente, inclusive, quando isso estava sendo discutido, a gente teve lados opostos levantando diferentes questões. Então, tem isso, a gente pode diminuir burocracias, a gente pode diminuir questões para a empresa que contrata esse serviço, que seria terceirizado, mas, por outro lado, a gente tem toda uma problemática para esse trabalhador, que agora não vai estar sendo contratado pela empresa em si, mas talvez vai ser um terceirizado
por ele mesmo, vamos chamar assim, ou vai estar numa empresa que terceirizou o serviço? Inclusive, uma das questões é que o salário médio do brasileiro seria diminuído nessa situação de terceirização. Isso são só projeções, não tem como dizer que vai exatamente acontecer isso. O que muita gente comenta é que, assim, e isso é um fato, né? Não é que tem gente comentando. Uma vez que a empresa ela pode terceirizar todas as áreas, então, custos que geralmente uma empresa tem para contratar alguém e são custos altos, essa empresa que é a maior, né, a gente pode dizer a contratante, ela não precisa mais arcar com, por exemplo, fundo de garantia, o INSS, plano de saúde, enfim, essas coisas a empresa contratante não precisa mais se preocupar. Ela vai oferecer um determinado valor pelo serviço de alguém e se é uma empresa terceirizada que tem vários funcionários que ela vai oferecer, ou se é um próprio funcionário que abriu uma empresa no nome dele, né, vai ser um microempreendedor, sei lá, de repente vai se tornar uma pessoa jurídica, essa pessoa é que vai ter que recolher alguns impostos. Então, a pessoa, olha, vou pegar meu caso, sei lá, eu sou um jornalista, quero ser contratado por uma empresa e aí eles vão me contratar como pessoa jurídica, ou seja, eu criei uma empresa no meu nome. E aí eles vão oferecer um valor, eu vou oferecer tantos reais por mês para você me oferecer serviço. Aí eu falo, olha, bom, eu vou ter que tirar o CNPJ não, né? O FGTS, o INSS e tal, ok, eu aceito esse valor. Vai ser uma barganha, como acontece com qualquer situação. Isso já acontece com algumas funções. Com algumas funções, sim. É que você vai só aumentar essas possibilidades. Então, essas questões que têm a ver com impostos, entre outras coisas, que são custos altos que uma empresa tem que ter hoje, vai ser repassado para alguma outra empresa, seja um microempreendedor individual ou uma outra empresa maior que vai terceirizar serviços para a empresa maior, uma empresa menor que vai terceirizar para a maior. Bom, resumindo, tem muita coisa que a gente pode falar, mas o nosso tempo aqui está curto, eu só gostaria de colocar um ponto que eu acho que é muito válido, né? Tudo é uma aposta, mas também não é um tiro no escuro. Foi uma pesquisa foi encomendada agora pela Confederação Nacional da Indústria, para mostrar quais países já têm esse tipo de prática de poder terceirizar todas as atividades de uma empresa. Então, tem países aqui que não fazem diferenciação entre terceirização de atividade meio e fim, como, por exemplo, Alemanha, Bélgica, Japão, Austrália, tem outro aqui que eu tinha visto, Suécia, Noruega, na América Latina, Colômbia e Costa Rica. Os Estados Unidos não faziam parte desse levantamento da CNI, né, Confederação Nacional da Indústria, mas lá também é possível terceirizar tudo. Então, só assim, a gente não está falando de países quebrados, a gente não está falando de países de terceiro mundo, a gente está falando de países de primeiro mundo que permitem isso. É lógico que é preciso acompanhar o tempo todo para ajustar eventuais problemas. Mas a gente não está falando de uma ação que vai transformar o país numa catástrofe para todos os empregados, né? Eu acho que é justamente essa questão de acertar, de aparar as arestas. É lógico que é necessário regulamentar a terceirização, porque existem trabalhadores terceirizados. Então, eles precisam de que se regulamente essa profissão, essa forma de ser contratado. Agora, a questão é a seguinte, em 2015, o DIEESE e a Central Única dos Trabalhadores fizeram um levantamento e averiguaram que os trabalhadores terceirizados ganhavam 30% a menos do que os trabalhadores contratados. Isso acontece porque acaba que a terceirização faz uma ponte entre a empresa e o contratado, e isso vai gerar custo, e então o empresário vai gastar menos, esse trabalhador vai ganhar menos. Isso afeta em cadeia, tudo na economia acontece em cadeia, né? Então, se esse trabalhador vai ganhar menos, o poder de compra dele vai ser menor e vai afetar, por consequência, a economia, que não vai ser tão aquecida. Mas é óbvio que a gente precisa pensar na terceirização como forma de regulamentar esse trabalho. A preocupação, acredito eu, seja com relação a essa atividade fim que não era terceirizada antes, porque essa é a grande novidade. Por exemplo, uma escola não vai terceirizar só serviço de informática ou serviço de limpeza, ela vai terceirizar o próprio professor. Então,
Eu acredito que a preocupação agora é o seguinte, esse professor terceirizado, ele não vai entrar no sindicato dos professores, ele não vai ser... A menos que ele queira. Mas o sindicato não cobre professores terceirizados. Então, a questão é, agora vai criar um sindicato para professores terceirizados? Agora o sindicato vai englobar esses professores terceirizados? Acho que tudo, como é uma mudança, tudo é questão de aparar essas arestas, mas ainda tem muita aresta para ser aparada. Sabe o que é curioso, só para fechar? Essa, né? Só para fechar um negócio que é curioso ver, né? Se por um lado a pesquisa que eu trouxe aqui, que foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, tenta mostrar o lado positivo da terceirização, obviamente a Confederação Nacional da Indústria é a favor disso, porque é o empresariado. É a favor do empresário. Por outro lado, a pesquisa que a Luana acabou de trazer é a CUT, que é ligada aos sindicatos, ou seja, querendo ou não, quem está perdendo muita força com o processo de terceirização são os próprios sindicatos. Claro. Então, eles estão querendo também defender os interesses deles. Eu acho que duas coisas preocuparam bastante, né? Essa que a Luana falou da força sindical, porque a gente sabe que muita coisa que movimenta nas classes trabalhadoras do nosso país é essa força sindical, por melhorias de trabalho, por questões salariais, e isso tem dado resultados. A gente pode citar vários em várias funções. E outra coisa também que eu acho que deixou bastante as pessoas inquietas é em relação àquela segurança sobre um plano de saúde, sobre essa segurança que pela CLT a gente consegue ter. Às vezes ganhando pouco, mesmo que seja, mas você tem algumas seguridades ali, que agora pode mudar. Mas eu acho que mesmo na terceirização, algumas garantias básicas vai ter, né? Não, mas aí é que está o ponto. É que o grande lance aí é que na terceirização, quem fica responsável por exigir isso é o trabalhor, entendeu? Então, não quer dizer que a pessoa não vai ter mais. Só que talvez a conversa, quem tem que ter agora, não é mais o sindicato com o empresariado, é o trabalhador com a empresa. Então, não quer dizer que você não vai ter mais, só que você que vai ter que argumentar isso, se você for um terceirizado. Vamos para o intervalo? Olha, na volta a gente fala sobre o assunto que parou também o Brasil, o julgamento da chapa Dilma Temer, que foi manchete nos principais veículos de comunicação essa semana. A gente volta já.